Que tal conhecer alguns adjetivos bem diferentes entre o espanhol e o português? Ficou curioso? Então fica comigo até o final dessa aula porque esse é o tema do vídeo de hoje. Olá amigos, eu sou o professor Eric Hernandes e a aula de hoje é sobre adjetivos em espanhol, mas não é sobre qualquer adjetivo. Eu separei para esse vídeo algumas palavras que eu acredito não serem tão intuitivas, palavras que não são tão parecidas entre o espanhol e o português. Como você sabe, existem várias palavras que são muito iguais em português e espanhol, o que facilita muitas vezes, a nossa comunicação. Em compensação, tem outras palavras que não são assim tão similares e com isso podem nos causar uma certa dúvida, uma certa complicação. E aí, pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo para te ajudar com algumas palavras, alguns adjetivos que você vai poder usar para falar de você mesmo ou de outras pessoas, ou até mesmo de coisas, e eu espero que essa aula possa ser muito útil para você. Agora vamos começar a conhecer as palavras que eu separei? Então, vámonos! Eu separei para essa aula 6 adjetivos. 3 são positivos e 3 são negativos. Vamos começar com os positivos, tá bem? A primeira palavra que eu trouxe para te apresentar é hermoso ou hermosa. Isso é uma coisa interessante de comentar. Por serem adjetivos, essas palavras normalmente acompanham o quê? Substantivos. E substantivos admitem variação de gênero e de número. Então a gente vai ter feminino, masculino, singular e plural. Então, eu vou te dizer como, por exemplo, hermoso, mas você pode saber que a gente pode dizer hermosa, hermosos e hermosas, tá bem? Bom, o que a gente pode entender com a palavra hermoso? Talvez você até já tenha ouvido, porque não é uma palavra muito incomum no espanhol, não. Pelo contrário, ela é bem comum. Mas o que ela significa? Você sabia? Você sabe? Agora eu vou te contar. Hermoso é mais ou menos o que a gente chama de lindo. Então, quando a gente quer dizer que algo é muito bonito, muito lindo, a gente pode dizer então que é hermoso. Hermoso. Legal essa palavra, né? Então agora você já sabe. Se quiser elogiar alguém em um lugar, você pode usar a palavra hermoso. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou te apresentar uma frase e essa frase você vai poder repetir comigo. Dessa forma a gente vai seguir bem como a gente já está acostumado, né? Se você assiste outras aulas aqui do canal já sabe que normalmente tem um espacinho para que você possa treinar a sua oralidade e é exatamente isso que a gente vai fazer. Repara na frase que está aparecendo agora na tua tela e em seguida eu vou ler e você vai repetir. Vamos ver. El atardecer en la playa es verdaderamente hermoso. Isso significa que o entardecer ou o pôr do sol na praia é realmente lindo. Repete comigo essa frase. El atardecer en la playa es verdaderamente hermoso. Muito bem, a próxima palavra que eu trouxe para te apresentar, o próximo adjetivo é fiable. Fiable. Talvez essa palavra até não seja tão diferente, mas eu não sei se a gente está acostumado a usar a palavra no português que realmente se parece com ela. Normalmente, para falar de uma pessoa em quem a gente confia, a gente fala que essa pessoa é confiável. Não é verdade? Confiável. Em espanhol a gente vai dizer fiable. Então, uma pessoa em quem você realmente acredita, em que você sabe que pode confiar, você vai dizer que é fiable. Fácil, né? Essa é diferente, mas até que dá para a gente ter uma certa ideia do que ela significa, principalmente no contexto. Falando em contexto, vamos dar uma olhada na frase que eu separei para te apresentar. María es una persona muy fiable, siempre cumple con su palabra. O que significa que a Maria é uma pessoa muito confiável, ela sempre cumpre com a sua palavra. Vamos repetir essa frase? Eu vou falar de novo, você escuta e em seguida repete. María es una persona muy fiable, siempre cumple con su palabra. Agora vem mais um adjetivo e sim, você vai ver uma palavra que eu vou te falar e ela é uma palavra positiva, inclusive uma palavra muito positiva. Ainda que no português ela signifique algo completamente diferente. O que significa que o que eu vou te mostrar agora é um falso cognato ou popularmente conhecido como falso amigo. Aqui no canal já tem 2 aulas sobre falsos amigos e eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link delas no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo
para que assim você, quando terminar esse vídeo, possa ir direto para a aula dos falsos cognatos, aprender várias palavras que são muito parecidas em espanhol e português, mas que significam coisas muito diferentes. Uma delas é exquisito. Exquisito. Essa palavra parece esquisito, né? E uma coisa esquisita, normalmente, não é uma coisa muito boa, né? É uma coisa que causa estranheza. Em espanhol, não. Exquisito é algo muito bom. Se a gente estiver falando de comida, por exemplo, que é um contexto bem comum de uso dessa palavra, é algo muito bom, muito saboroso. Então, se você chegar num restaurante, por exemplo, e o garçom disse assim, eu recomendo esse prato aqui, es muy exquisito, pode confiar então que o prato é muito bom, pede ele que eu acho que você vai gostar. Vamos dar uma olhada então numa frase onde essa palavra aparece para que você possa ver um contexto de uso. El chef preparou um prato exquisito para la cena de gala. Olha só que interessante, né? A tradução dessa frase é o chefe preparou um prato delicioso para o jantar de gala. Então é isso, exquisito, delicioso. Repete a frase para mim. El chef preparou um prato exquisito para la cena de gala. Legal, agora a gente vai dar uma olhada em 3 adjetivos não positivos, né? Ou seja, 3 adjetivos negativos. Nem sempre a gente tem só coisas boas para falar das coisas, dos lugares, das pessoas, etc, né? Agora, como é que a gente pode expressar algumas situações, algumas opiniões em espanhol utilizando adjetivos negativos? Vamos ver o primeiro adjetivo que eu trouxe para ti. O primeiro adjetivo negativo é tacaño. Tacaño, ou então, como você já sabe, né, tacanha. O que seria tacanho? Essa é bem diferente, né? Agora, me diz um negócio. Você conhece aquele tipo de pessoa que, mão fechada, mão de vaca, não gasta dinheiro por nada, mesmo quando tá precisando comprar alguma coisa? Em espanhol, a gente não vai dizer que essa pessoa é mão de vaca, né, etc. A gente vai usar a palavra tacaño, que seria então o nosso mão de vaca, uma pessoa mesquinha, etc. Vamos ver um exemplo de frase? Juan es un tacaño que nunca deja propina en los restaurantes. Ou seja, o Juan é tão mão de vaca que nunca deixa gorjeta nos restaurantes. Então é isso, repete a frase comigo. Juan es tan tacaño que nunca deja propina en los restaurantes. E agora aquela pessoa que gosta, né, de fazer aquela preguicinha, que gosta de ficar ali deitado no sofá, de repente trocando de canal uma tarde inteira, né, não tá afim de trabalhar, não tá afim de fazer nada da vida, só ficar descansando. Como é que a gente chama essa pessoa? A gente vai dizer assim, essa pessoa é preguiçosa. Agora, como é que a gente diz preguiçoso ou preguiçosa em espanhol? Não é muito diferente, mas também não é igual. Repara que a palavra é perezoso ou perezosa. Perezoso é a pessoa muito preguiçosa. Tá fácil até, né? Olha só o exemplo que eu trouxe para te mostrar. Mi hermano es muy perezoso. Passa todo el día viendo televisión. Tá fácil de entender a tradução, né? Meu irmão é muito preguiçoso. Passa o dia inteiro assistindo televisão. Então, perezoso, preguiçoso. Repete a frase para mim. Mi hermano es muy perezoso. Passa todo el día viendo televisión. Muito bem, terceiro adjetivo negativo que a gente pode usar tanto para pessoas quanto para muitas outras coisas. Uma coisa mais aburrida. Isso é muito aburrido, é muito aburrida. O que seria isso? Aburrido ou aburrida significa tedioso, entediante, chato. Então, o que é chato em espanhol é aburrido. Fácil, difícil, eu acho que o mais desafiador está justamente na presença dos 2 R's, né? Que a língua tem que vibrar. Dá uma olhada agora na frase de exemplo que eu separei para ti. La película era tan aburrida que me quedé dormido en el cine. Olha só, hein? O filme
era tão chato que eu acabei dormindo no cinema. É isso, então, uma coisa ou uma pessoa aburrida, chata. Repete a frase pra mim. La película era tan aburrida que me quedé dormido en el cine. Então, qual dessas palavras você achou mais interessante? Eu espero que você tenha gostado de conhecer todas elas, porque de fato todas são bastante comuns no idioma, o que significa que você, se viajar para fora do país, vai ouvir e provavelmente em algum momento vai precisar utilizar. Agora, eu queria fazer uma brincadeira divertida contigo nos comentários. Coloca aqui embaixo para mim qual desses adjetivos tu acha que te define. Será que tu te identifica com um desses 6 adjetivos? Eu vou ficar bem curioso esperando o teu comentário. Eu espero que essa aula tenha sido muito útil, muito relevante. Se você gostou de aprender essas palavras, clique no curtir, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhuma das nossas novas aulas, porque ainda vem muito vídeo bom por aí. Na tua tela já está aparecendo um vídeo que eu já publiquei, mas para que você possa continuar estudando espanhol de uma forma fácil e rápida enquanto o próximo vídeo não chega. Eu estou indo embora agora, mas te encontro no nosso próximo vídeo. Hasta pronto!